Bom, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é Joaquim de Souza quem fala, do outro lado da conexão. Saudades vossas, onde é que vocês andaram? E estamos de volta com mais um vídeo para partilhar com vocês aqui no nosso canal de qualidade Técnicos de Cada, onde você só encontra conteúdos super importantes para a sua vida profissional. Joaquim de Souza quem estará guiando essa caravana, e no vídeo de hoje nós vamos ensinar a vocês como fazer cortes 3D aqui de dentro do Arriscado. Então fiquem atentos e ligados, porque o Arriscado faz isso de forma perfeita. Então acompanhe-nos, inscreva-se já no canal, já metralhando no seu gostei e comente embaixo desse vídeo que você for achar. Sem mais demoras, vamos àquilo que nos interessa. Ainda vamos nas definições dela ainda, a gente pode personalizar o corte vertical S02, certo? Tinha muitos cortes aparecendo cá, definições. Sobre as definições a gente pode clicar uma vez nas definições, certo? Então virmos para as opções de elementos cortados, aqui deixarmos superfícies uniforme ou trama de corte como nas definições, certo? Ou cores de superfícies próprias não sombreadas também cá, certo? Ou ainda a gente pode criar a condição para vocês poderem previsualizar e enxergarem melhor. Aqui superfícies próprias, cores de superfícies próprias não sombreadas, certo? A gente pode clicar e habilitarmos aqui. Ela processará. Após o processamento dará uma variável igual a desta, certo? Então esses são os cortes 3D. Agora, se vocês quiserem, ainda a gente pode uniformizar as colorações cá do nosso projeto 3D. A gente ainda pode vir nas definições, certo? Dos elementos não cortados, caneta uniforme, clicarmos sobre a opção da caneta uniforme, virmos sobre a opção da caneta de linha uniforme, aqui conforme que vocês conseguem previsualizar, e clicarmos na linha do tipo 81, por exemplo, para poder enxergar o que poderá acontecer para o corte 3D. Aqui uma ligeira variação, e a gente pode ainda personalizar aqui na coloração, aqui trama de superfície uniforme para poder aparecer linha de número 81. Então depois elementos não cortados, a gente pode mantê-los cá. Então para a seção do documento poderá aparecer desta forma, certo pessoal? Para o documento 3D. Então apareceu-nos desta forma aqui, certo? Isso é apenas para os elementos não cortados, ou os elementos cortados, aliás, certo? Então essa é a questãozinha que a gente se encontra observando cá, certo? Então vocês poderão personalizar, é algo lindo cá, vocês poderão personalizar. Esse é o segundo documento que a gente salvou. Agora vamos para a versão vertical, para o corte vertical, certo pessoal? É algo lindo, vocês podem fazer isso para aumentar e enriquecer os vossos detalhes no projeto, certo? Então a gente já salvou o corte 2K no documento 3D. Agora vamos no corte terceiro, pessoal. Quero mostrar-vos o corte terceiro, certo? Então o corte terceiro e quarto são os cortes horizontais em piso, certo pessoal? Vou abrir novamente o 3D cá. Vou abrir o 3D nessa opção conforme. Então já inserimos dois cortes num só projeto, certo pessoal? Já inserimos dois cortes num só projeto. A gente pode criar a condição dos cortes, vou ainda remover para aparecerem todos os elementos de 2D, né? Vou criar a condição de ocultar o elemento, vou excluir os elementos, certo? Vou excluir os cortes cá, mas eles já estão salvos aqui, excluí apenas os existentes, mas eles estão salvos cá, certo pessoal? Eles estão salvos cá, excluí apenas os que já estão disponíveis cá. Então vou abrir o 3D novamente, agora vou fazer o corte vertical. Se vocês quiserem detalhar e fazer o corte vertical, não é diferente, o conceito é o mesmo, para vocês poderem previsualizar. Vou criar novamente aqui no nosso documento, certo pessoal? O que vou fazer? Vou criar ainda um plano de corte personalizado, certo? Vou clicar sobre ela, e o que a gente vai fazer? Vai clicar sobre uma superfície específica. Uma vez, ao invés de a gente arrastar, temos duas opções. Primeiro vou arrastar para vocês poderem enxergar. Vou arrastar cá, vou clicar e vou fazê-la descer para baixo. E vocês conseguem ver em tempo real o corte a ser efetuado cá. Notem só, em tempo real o corte a ser efetuado cá, certo? Mas antes disso, antes de eu efetuar o corte, eu vou aqui nas opções do corte, vou criar nas opções do filtro. Nas opções do filtro eu vou usar propriedades pessoal para vocês poderem ver o que vai acontecer. Clico na opção da propriedade pessoal, cinza claro, vocês podem selecionar qualquer uma outra cor cá. Cinza claro é a cor que eu estou a usar, ou pintura cinza escuro, dependerá de vocês. Vou colocar até cinza escuro para vocês enxergarem. Depois vou clicar em OK para poder efetuar o corte.
E agora vou descer o elemento, vou clicar uma vez e vou descer com o teclado esquerdo. Vou ir descendo o mouse, vou ir descendo até essa opção que a gente se encontra cá, certo? Farei até essa opção que vocês se encontram observando cá. Vou clicar uma vez, ele vai aparecer, certo? E vocês, se fizerem zoom, haverão de notar que o corte foi efetuado cá. Vou finalizar a opção, certo? Finalizar. Ainda não aparecerá a propriedade entre o volume. Clicarei em finalizar para ela começar a aparecer, certo? Então vocês conseguem enxergar cá. Vou orbitar, porque ainda é possível orbitar. Então vocês conseguem enxergar o corte 3D efetuado com todos os volumes aqui, as superfícies próprias. As partes do corte foram efetuadas, certo? Olhem só o vidro. Verifiquem só o corte 3D, como é uma coisa maravilhosa aqui no Archicad. Então esta é a questão do corte 3D que a gente consegue gerar a partir do Archicad, certo? Aqui, conforme que vocês conseguem previsualizar, certo? Então essa opçãozinha que a gente consegue criar cá no Archicad, a gente pode salvar isso para alguns estudos necessários. Por exemplo, são os estudos daquilo que a gente estava a observar, que vocês estavam a ver no projeto de demolição. Eu até vou virar para a parte em que temos projeto de demolição, que é essa parte cá. Então aquele mesmo corte é importante para fazer isso, para ilustrar aqui no projeto de demolição. Ele consegue muito bem realçar esses detalhes. Virei cá na modelagem, documentação, virei na renovação, nos filtros, né? E vou colocar planta de demolições. E vocês conseguirão observar aqui a coloração visível. Então isso também é super importante para vocês poderem documentar o vosso projeto. Documentação, renovação, e vou colocar aqui após demolição. Ela vai processar a caixa de pavimento toda ela livre. Depois virei no filtro de renovação mais uma vez e vou colocar aqui na planta de demolições. Aqui documentação, criamos aqui a planta da nova construção, já estamos na nova construção. Então tem essa planta do planejado e do misto. Depois temos ainda aqui nas opções de documentação, poderíamos ir na renovação, planta do existente, certo? Mais uma vez voltando cá, pessoal, certo? Então nas plantas, então isso é possível também elas nos ilustrarem as plantas de renovação, os cortes de demolição, após demolição ou planejado ainda, certo? Então vocês conseguem notar essas variações específicas. Então a partir desse corte é possível nós ilustrarmos todos estes detalhes cá, certo, pessoal? Então é possível nós ilustrarmos através do corte 3D toda essa volumetria. Então o Archicad consegue muito bem simular essa realidade. Então, mais uma vez, é o corte horizontal, certo? E agora eu vou salvar esse documento a partir da novo 3D. Posso até criar assim opções aqui na documentação, renovação. Posso vir aqui no projeto após demolição, planta de demolições, para vocês poderem enxergar. Aqui mudou. Então vou só habilitar mais uma vez para vocês poderem enxergar. Planta do após demolição. Boa, após demolição. Documentação, renovação. Depois posso vir aqui na nova construção. Assim, conforme que ela previsualiza, eu posso vir aqui e salvar o documento 3D. Então, mais uma vez, conforme que falamos, poderá salvar esse documento 3D. Eu quero só abrir um 3D parcial para podermos salvar ele. Aqui, nas opções do nosso 3D, a gente pode abrir aqui com o F5 para poder salvar aquilo que a gente já havia mostrado nas plantas anteriores, né? Salvar o documento 3D aqui, pessoal, para vocês poderem enxergar, certo? Cá, feito com sucesso. F5 para poder abrir. Então é isto aqui que vocês conseguem previsualizar, certo? Então a partir deste documento a gente pode fazer um monte de detalhamentos cá. Nosso queridíssimo projeto. Vocês conseguem enxergar essas variações, elementos a serem destruídos, a serem construídos a partir desse filtro 3D cá, certo, pessoal? Cá, certo? Então vocês conseguem fazer isto cá. Então vou voltar só mais uma vezinha para vocês poderem verificar. Cá vou escape 2 vezes para poder fechar o 3D, ou ainda o F5 2 vezes para poder fechar o 3D final, certo? Então a partir disto é possível, vou gerar mais um corte. Vou remover este corte para poder aparecer o corte final. Vou remover, vou salvar o documento 3D primeiramente cá. Só vou tirar os cortes para vocês poderem enxergar. Simplesmente vou clicar sobre este corte, vou elevar mais uma vez se eu não estiver convencido. Depois vou finalizar cá a inserção deste corte.
ou vou clicar uma vez até que apareça essa seta com o teclado esquerdo e vou fazer baixar mais um pouco até cá, certo pessoal? E vou finalizar aqui, certo? O 3D apareceu. Então vou salvar o documento novo, documento 3D, mas antes vou remover, não, sem nada para remover, vou afastar o documento 3D para vocês poderem verificar cá, certo? A ser efetuado cá, certo? Então temos nosso documento 3D aqui por de cima do nosso 3D, certo pessoal? Vou salvar novo documento, planta horizontal, certo? Aqui, novo documento a partir do documento 3D, perspectiva cônica, e a gente vai criar aqui como corte vertical horizontal, certo? Horizontal ou planta, dependerá do vosso critério, horizontal ou planta, certo? Criar. Então nós temos aqui 03 como corte horizontal, 3 ou planta, certo? Então já está cá aberto o nosso corte e com a opção aqui dos elementos conforme que vocês conseguem verificar, aqui com os materiais próprios, aqui conforme que vocês conseguem enxergar, as opções dos materiais do corte 3D. Então o RSCAD é um elemento, é um software de vetorização, então vocês conseguem enxergar com o zoom, ele consegue demonstrar a qualidade sem esforços, certo? Então esse é o 3D, notem como é que é uma coisa linda aqui no nosso volume. Então, e as partes cortadas aparecem a vermelho, os outros elementos, certo? Então em função disso vocês podem criar o vosso documento 3D aqui no nosso queridíssimo programa, certo? E vou finalizar mais um 3D com as propriedades em cinza, certo? Para vocês poderem enxergar, e vou apagar esse 3D que vocês se encontram observando cá só para finalizar e vou excluir novamente o 3D, certo? Então tendo excluído vou criar mais uma planta a partir de uma condição diferente, pode ser a partir de cá. Vou criar mais um 3D, dessa vez vou colocar mesmo num pano, a partir dessa vista vou gerar mais um 3D. Boa, já peguei toda a vista e vou clicar sobre essa opção e vou criar um pano 3D e virei sobre essa opção e eu vou clicar mais uma vez, pode ser uma superfície plana como esta. Cliquei, vou até desmarcar a opção orbitar, clicando em O, vou clicar uma vez no pano e vou arrastar para cima, então vou fazê-lo descer de acordo com o meu critério até uma altura considerável desta, ou até mesmo podemos digitar a altura de 1 aqui, se vocês precisarem, podem digitar a altura de 1.20, dar Enter. Então ela irá efetuar de forma eficiente, certo? Certo? Então vou salvar para vocês poderem enxergar a finalização do nosso documento, certo? Então com essas propriedades ainda vou nas opções do filtro para poder salvar com as propriedades do nosso volume. Então vou usar as opções dos elementos aqui, cortar o retângulo de seleção e vou clicar em OK para finalizar, certo pessoal? Então já finalizei, então para o vídeo de hoje vou clicar aqui finalizar. Então depois que eu fizer isso vou salvar o novo documento a partir do 3D novamente, novo documento a partir do 3D e vou salvar aqui perspectiva horizontal mais uma vez. Perspectiva horizontal aqui na pontinha horizontal e clicamos em OK para finalizar. Pronto, a gente já finalizou o nosso volume 3D, este aqui. Então, para o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Valeu, falou, fui. Até no próximo encontro aqui no canal de qualidade. Boa, pessoal, para o vídeo de hoje foi isso. Não se esqueça, inscreva-te no canal, coloque o seu gostei para nos ajudar a divulgar os conteúdos importantes aqui do canal, para os outros poderem acompanhar de forma contínua. Então, Joaquim de Souza foi quem esteve a falar aqui no canal de qualidade. No próximo encontro eu espero por você. Valeu, falou, fui, que Deus vos abençoe. Até a próxima ocasião.